Você já ouviu falar no Management 3.0? Meu nome é Kelvin Vaz e neste vídeo eu vou te explicar o que é o Management 3.0. Só que para a gente falar sobre o Management 3.0, a gente tem que voltar um pouquinho e falar primeiro sobre o 1.0. Bom, o gerenciamento 1.0 é caracterizado por organizações que são top-down, onde o poder está concentrado na mão de poucas pessoas. São organizações extremamente hierarquizadas. É onde os gerentes definem as coisas, planejam e definem, e os executores apenas executam. E acredita-se que os gestores, que os líderes precisam supervisionar de perto o trabalho dos executores para a gente obter a performance esperada. Nessa linha de gerenciamento, por volta de 1930, 1940, o Fayol definiu as 5 competências de um gestor, as 5 funções de um gestor. Ele disse que as 5 funções são planejar, coordenar, organizar, comandar e controlar. É daí que surgiu o termo comando e controle tão falado atualmente. Talvez algo que represente muito bem a gestão 1.0 é o filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos. Dá uma olhada no trechinho aí. Percebeu? Então, no gerenciamento 1.0, é o gestor que toma todas as decisões, é ele que define o ritmo de trabalho e ele tem uma cobrança muito efusiva sobre os executores. Os executores não são considerados seres pensantes, né? Eles apenas estão ali para fazer o trabalho e se um deles faltar ou não conseguir, ele pode ser substituído, né? Acreditava-se que ele poderia ser substituído por outra pessoa que faria o mesmo desempenho. Então é um pensamento extremamente linear entre planejar, né, tomar decisões, planejar, executar e obter o resultado. Com o passar do tempo, surgiram diversas iniciativas para melhorar o modelo 1.0. Iniciativas como o Movimento da Qualidade Total, Six Sigma, BSC, e essas novas iniciativas deram origem ao que a gente chama de Management 2.0. Só que o Management 2.0 não pode ser considerado um modelo totalmente novo. Ele é considerado mais uma extensão do modelo 1.0. Por quê? Porque no modelo 2.0 ainda se acredita muito no comando e controle, na forte hierarquia, onde algumas pessoas pensam e outras executam. É um pensamento linear. Acredita-se no Management 2.0, também no Management 1.0, onde todas as variáveis podem ser previstas. Logo, é só você planejar bem e executar bem que o resultado vem. Mas o que a gente viu na prática não é bem assim. Não basta só planejar bem e executar bem. Por quê? Porque, de fato, as coisas não são tão lineares assim. Não é uma sequência, não é tão fácil a gente prever o que vai acontecer no futuro. E é aí que a gente começa a entrar no Management 3.0. Nas décadas de 80 e 90, a gente começou a perceber que essas coisas não são lineares quanto a gente imagina, ou quanto a gente imagina. Que a coisa é um pouco mais complexa. Que na verdade a gente está em uma grande rede onde todos os atores são afetados pelo movimento e pelas ações dos outros atores. Então aquilo que você tentava prever exatamente o comportamento, na verdade era imprevisível. Nasce aqui, na verdade, a teoria da complexidade. O que é a teoria da complexidade para explicar rapidamente? A teoria da complexidade ela existe quando você não consegue prever exatamente o comportamento de determinadas variáveis. Então vamos ver o seguinte, eu consigo determinar o que o mercado, quais são as necessidades do mercado para daqui a 2 anos, com clareza e com certeza? Provavelmente não, eu consigo ter uma direção, mas eu não consigo ir lá e cravar que vai ser daquela forma. Eu consigo entender qual é o comportamento das variáveis que eu tenho dentro da minha organização? Eu consigo compreender como as pessoas se comportam, como elas vão se comportar daqui a 4, 5 meses? É muito difícil a gente prever o comportamento dessas variáveis e a relação que tem, onde uma impacta na outra. É um pouco do efeito da rede. Então nasce aí, como eu comentei, a teoria da complexidade, onde as coisas não têm uma linearidade. Todos os atores
conversando com todos os outros atores e um afetando o comportamento do outro. E esse tipo de coisa é o que a gente vê hoje na prática. Um mundo incerto, um mundo volátil, um mundo ambíguo, falta de clareza. A gente não consegue determinar o que vai acontecer nos próximos meses, que dirá nos próximos anos. Nesse sentido, as organizações elas deixam de ser vistas como uma máquina onde você consegue prever tudo e passam a ser vistas como organismos vivos, altamente complexos. Gerenciar uma organização e lidar com pessoas é altamente complexo, não é linear. Existem várias e várias variáveis a qual você simplesmente não consegue prever o comportamento. A gestão, então, nesse sentido, é sobre o relacionamento entre todos esses agentes e todas essas variáveis. Para lidar com esse novo ambiente, nasce, então, de fato, uma nova forma de fazer gestão. É isso que a gente chama de Management 3.0. A base do Management 3.0 é lidar com a gestão em ambientes complexos. No Management 3.0, o que se busca é valorizar as pessoas e os times. O foco é criar um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio e cabe às equipes dizer como as tarefas são realizadas, tirando um pouco da verticalidade das organizações. O Management 3.0 é para a gente diminuir um pouco a estrutura, tornar a organização de fato mais horizontal e não tão departamentalizada. Isso não significa que a gente não precisa mais de gerente ou de líder, mas que o papel do gerente e do líder são executados de uma forma diferente. É ressignificar um modelo de gestão, a forma como a gente faz gestão. Então, se no modelo 1.0 2.0 as coisas vinham de cima para baixo e as pessoas eram tratadas só como executores, no Management 3.0 a gente entende que as pessoas têm muita inteligência, têm muita criatividade, têm muito a contribuir e que num ambiente complexo não tem como o gerente dizer exatamente como o serviço tem que fazer, como um trabalho tem que ser feito, porque na prática a coisa é diferente, no dia a dia a coisa é diferente. Então por que não deixar o próprio time responsável pelo sucesso de um determinado objetivo e permitir que ele diga como tome a ação ou tome a frente sobre como uma determinada atividade precisa ser executada. Então o foco sai um pouco da tarefa em si e vai mais para os resultados. O Management 3.0 ele possui 2 pilares e 6 visões e é representado por esse carinha esquisito aqui do lado que eu estou colocando aqui, eu vou pedir para o editor colocar, que é o Marte. E observe que o Marte é essa coisa meio esquisita para mostrar que a organização de fato ela é um organismo vivo, ela não é uma hierarquia. Embora você tenha uma hierarquia, o que precisa ficar claro é que as relações entre as pessoas e esses agentes não são de uma forma linear, é todo mundo se comunicando com todo mundo, é uma rede. E isso toma vida própria. Exatamente por isso que é esse bonequinho meio esquisito aqui, que representa os 2 pilares e as 6 visões que a gente tem dentro do Management 3.0. O primeiro pilar é o gerenciamento e a liderança, e o segundo pilar é exatamente o pensamento complexo, o pensamento da complexidade. Entender essa teoria da complexidade. É nisso que se apoia o gerenciamento 3.0. A partir disso, você tem 6 visões, que é a forma como o Management 3.0 encara a gestão, como ele orienta que possa ser feita a gestão dentro desse mundo complexo. Então, com base nesses 2 pilares e nessas 6 visões, o Management 3.0 acredita que você pode tornar a gestão da sua organização capaz de enfrentar esses desafios malucos que a gente está vivendo no século XXI, da incerteza, da volatilidade, da complexidade e por aí vai. Agora você pode estar se perguntando, quem que deveria aprender sobre o Management 3.0? Será que isso é só para gerente? E a minha resposta é não. Existe uma frase que diz que o gerenciamento é importante demais para ficar na mão somente dos gerentes. Ou seja, a questão aqui é o compartilhamento, a descentralização. Então todos, absolutamente todos que fazem parte de um time, de uma equipe, podem e deveriam aprender sobre o Management 3.0. Legal? Então espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o que é o Management 3.0, como que ele pode te ajudar a superar os desafios e tenha despertado em você a vontade de aprender um pouquinho mais sobre esse modelo de gestão. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo para ele alcançar o máximo possível de pessoas aqui no YouTube para compartilhar esse conhecimento e a gente se vê no próximo vídeo.